Imagine acordar uma manhã e perceber que tudo o que você achava que entendia sobre a vida era apenas uma camada superficial de uma realidade muito mais profunda e complexa. Imagine descobrir que, por baixo da sua rotina diária, das suas crenças, dos seus medos e até dos seus sonhos, existe um universo inteiro de significado esperando para ser descoberto. Pense por um momento em como sua vida poderia mudar profundamente se você tivesse acesso às ideias de uma das mentes mais brilhantes do século XX. Hoje, entramos no mundo de Aldous Huxley, um pensador que desafiou a sociedade, confrontou ilusões e convidou a humanidade a enxergar além da superfície. E eu te prometo, o insight final que vamos alcançar juntos é o mais poderoso de todos. Huxley acreditava que muito do que chamamos de realidade é simplesmente uma construção mental moldada por condicionamentos. Ele escreveu extensivamente sobre como as sociedades moldam os indivíduos através da cultura, da educação e de formas sutis de persuasão. Mas ele também acreditava que todo ser humano carrega o potencial de despertar, de se libertar de padrões herdados e perceber a vida com muito mais clareza. Então me deixe te perguntar algo essencial. Quanto da pessoa que você é hoje é resultado de escolhas conscientes? E quanto é produto de influências inconscientes que você nunca questionou? Se você se sente atraído por reflexões filosóficas profundas, insights psicológicos e pelo crescimento pessoal, reserve um momento para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. O que vamos explorar agora tem o poder de transformar a maneira como você entende a si mesmo, seus relacionamentos e as forças invisíveis que moldam sua vida diária. As ideias que vamos desvendar não são apenas estimulantes intelectualmente, elas são ferramentas práticas que podem mudar a direção da sua jornada interior. Aldous Huxley era fascinado pelas limitações da percepção humana. Baseando-se na psicologia e na neurociência, ele argumentava que a mente humana filtra a realidade para evitar sobrecarga. O psicólogo William James sugeria que a consciência é capaz de receber muito mais informação do que normalmente acessamos. E Huxley expandiu essa ideia ao propor que a sociedade estreita nossa percepção para manter a ordem. Agora imagine isso. E se sua experiência da vida não fosse o quadro completo, mas apenas uma versão reduzida? Um resumo editado criado pelo seu cérebro para manter você funcional? E se isso for verdade, pense nas consequências. Seus medos podem ser produtos de hábitos mentais. Suas inseguranças podem ter sido herdadas de vozes externas. E suas limitações podem ser ilusões que restringem um potencial muito maior. Isso nos leva a uma pergunta desafiadora. O que você descobriria sobre si mesmo se ousasse olhar além dos seus filtros mentais? Que verdades sobre sua vida, seus desejos ou seu sofrimento se tornariam visíveis? Ao longo de seus escritos, Huxley enfatizou que a verdadeira liberdade começa internamente. Ele argumentava que, enquanto muitas pessoas buscam mudança através de fatores externos, novos empregos, novos relacionamentos, novos ambientes, a verdadeira transformação só acontece quando confrontamos as crenças e narrativas que governam a mente. Psicólogos modernos como Carl Rogers e Viktor Frankl apoiaram ideias semelhantes, afirmando que mudanças autênticas vêm da autoconsciência e da responsabilidade. Mas Huxley foi além. Ele alertou que a sociedade moderna distrai as pessoas desse despertar interno, sobrecarregando-as com conforto, entretenimento e ruído. Pense na sua vida diária. Com que frequência você se sente puxado em mil direções? Notificações, responsabilidades, expectativas, um fluxo constante de informação exigindo sua atenção. Quantas vezes você chega ao fim do dia mentalmente exausto, mas não realmente satisfeito? Huxley previu esse cansaço emocional décadas antes de ele se tornar um dos principais sintomas da vida moderna. Ele alertou: quando você perde o controle da sua atenção, você perde o controle da sua vida. Então eu te pergunto diretamente: quanto da sua atenção você realmente controla? Quando foi a última vez que você parou para observar seus próprios pensamentos? Aldous Huxley acreditava que a maior jornada que uma pessoa pode fazer é para dentro de si mesma, a jornada de se compreender com honestidade e coragem. Essa ideia se alinha com filósofos como Kierkegaard, que defendia que a autorreflexão é essencial para a liberdade, e psicólogos como Abraham Maslow, que descreveu a autorrealização como a maior necessidade humana.
Esses pensadores, mesmo separados por décadas, apontavam para a mesma verdade. O significado não é dado, ele é descoberto dentro de nós. Mas a visão de Huxley também era profundamente compassiva. Ele reconhecia que os seres humanos sofrem não apenas por circunstâncias externas, mas pelas histórias internas que carregam. Histórias de inadequação, culpa, medo. Histórias herdadas da infância, da sociedade ou de experiências dolorosas que nunca foram totalmente compreendidas. Ele acreditava que a cura começa quando percebemos que essas histórias não são verdades absolutas, mas interpretações que podemos reescrever. Pense nisso na sua própria vida. Que história você tem contado a si mesmo? Em qual versão de você acredita? E essa versão realmente está alinhada com o seu potencial? O que aconteceria se você questionasse a narrativa que vem vivendo? Isso é apenas o começo da nossa exploração. A seguir, vamos aprofundar nos insights de Huxley sobre identidade, sofrimento, a busca por significado e as estruturas invisíveis que moldam o comportamento humano. A cada passo, nos aproximamos de uma conclusão transformadora, uma que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Huxley acreditava que um dos maiores equívocos da humanidade é pensar que a vida é algo que acontece com a gente, e não algo que acontece através da gente. Ele dizia que muitas vezes nos comportamos como espectadores da nossa própria existência, reagindo automaticamente sem questionar a origem dos nossos impulsos. Imagine observar sua vida como se fosse um filme. Perceba os padrões que se repetem nos seus relacionamentos, as reações emocionais que surgem sem aviso, as crenças que você carrega sem saber exatamente o porquê. Huxley afirmava que esses padrões não são coincidência, são a estrutura do inconsciente moldando sua realidade de dentro para fora. Para entender isso, precisamos explorar uma das ideias mais poderosas dele: o conceito da válvula redutora. Huxley descrevia a consciência humana como uma abertura estreita que filtra um universo imenso de possibilidades em um fluxo limitado de experiências. Essa ideia se conecta com o filósofo Henry Bergson, que dizia que a percepção existe mais para nos ajudar a sobreviver do que para revelar a verdade completa. E também com a neurociência moderna, que mostra que o cérebro ignora a maior parte das informações ao nosso redor, focando apenas no que se encaixa nos nossos modelos internos. Mas o que acontece quando esse modelo interno está distorcido? Quando ele é moldado por medo, traumas ou condicionamento social. Huxley acreditava que é aí que nasce grande parte do sofrimento humano. Não da vida em si, mas das histórias que a mente cria sobre a vida. E isso levanta uma pergunta libertadora. Quanto da sua dor vem do que aconteceu? E quanto vem da interpretação que você deu ao que aconteceu? Pense em um momento em que você se sentiu rejeitado, incompreendido ou desmotivado. Quão rápido sua mente criou uma narrativa? Talvez. Eu não sou bom o suficiente. Isso sempre acontece comigo. Eu nunca vou mudar. Esses não são fatos, são construções mentais repetidas ao longo do tempo. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Huxley concordava com isso. Ele dizia que muitas pessoas confundem condicionamentos herdados com identidade. Reflita sobre sua própria vida. Quantas vezes você repetiu comportamentos que queria mudar? Quantas vezes soube o que era melhor, mas não conseguiu agir? Esse conflito entre intenção e ação não é fraqueza, é sinal de que camadas mais profundas da mente estão atuando. E entender essas camadas é o primeiro passo para a liberdade. Huxley também alertava que a sociedade moderna afasta as pessoas da introspecção, não pela força, mas pela distração. Ele previu um mundo onde as pessoas seriam dominadas não pela opressão, mas pelo excesso de estímulos. Ruído, conforto, entretenimento constante. Tudo isso anestesia o desejo de fazer perguntas profundas. Pense nisso. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio com seus próprios pensamentos? Sem celular, sem distração? A introspecção é desconfortável porque exige honestidade. Mas é nessa honestidade que a transformação começa. Huxley acreditava que a consciência é o antídoto para uma vida inconsciente. Não como ideia abstrata, mas como prática diária.
Observar suas reações. Perceber seus padrões. Questionar seus gatilhos emocionais. Imagine como sua vida mudaria se você parasse de reagir automaticamente e começasse a responder. Huxley acreditava que uma das maiores ilusões da vida humana é a ideia de uma identidade fixa. Ele dizia que as pessoas se apegam a rótulos, papéis e histórias como se fossem verdades sólidas, quando na realidade são construções fluidas, constantemente moldadas por experiências, memórias e percepções. Imagine se olhar no espelho, não para ver sua aparência, mas para observar a estrutura invisível por trás dela. As crenças que você carrega. As expectativas que te moldaram. As experiências emocionais que definem como você age. Quantas vezes você já disse: "Eu sou assim", sem perceber que esse eu pode ser apenas uma história repetida por anos? Huxley propunha algo poderoso. A identidade não é algo que você descobre, é algo que você cria. E, se foi criada, também pode ser recriada. Essa ideia se conecta com psicólogos como Erik Erikson, que via o desenvolvimento humano como uma transformação contínua, e Carol Dweck, que fala sobre a mentalidade de crescimento. Mas Huxley acrescenta um ponto crucial. Para mudar, você precisa abrir mão da certeza. E isso é difícil. Pense nisso. Quantas vezes você sente que seu passado te define? Que você precisa continuar sendo quem você foi ontem? O problema é que a mente prefere o que é familiar, mesmo que isso cause sofrimento. Uma pessoa pode se apegar à insegurança porque ela é conhecida. Pode manter a autossabotagem porque já virou parte da sua identidade. Não porque isso é verdade, mas porque parece seguro. E então surge uma pergunta profunda. Quem você seria se parasse de acreditar em todos os pensamentos que tem sobre si mesmo? Huxley dizia que o verdadeiro eu não está nas histórias do passado, mas na consciência que observa essas histórias. Quando você começa a observar seus pensamentos em vez de ser controlado por eles, você abre espaço para a transformação. Essa ideia aparece também em pensadores como Alan Watts e Jiddu Krishnamurti, que defendiam que a liberdade começa quando você observa a si mesmo sem julgamento. Agora reflita. Quantas vezes você se sentiu preso, não pelas circunstâncias, mas pela sua própria mente? Quantas oportunidades você deixou passar porque uma voz interna disse: "Você não consegue"? Quantos sonhos você adiou porque acreditou que não estava pronto? Huxley entendia algo muito importante. A maior prisão não é feita de muros. É feita de crenças. E a melhor parte: essas crenças podem ser questionadas a qualquer momento. Outro tema central no pensamento de Huxley é o sofrimento. Ele acreditava que o sofrimento se torna pesado demais quando nos identificamos completamente com ele. Quando você diz: "Eu sou ansioso", "Eu sou inseguro", "Eu sou fracassado", você transforma um estado temporário em identidade permanente. Mas e se, em vez disso, você dissesse: "Eu estou me sentindo assim agora"? Percebe a diferença? Você cria espaço. Você se separa da emoção. Você recupera o controle. Huxley acreditava que a consciência transforma a dor. Não porque elimina o sofrimento, mas porque muda sua relação com ele. E isso nos leva a um ponto essencial. Você não controla tudo o que acontece na sua vida, mas controla o significado que dá às coisas. E esse significado muda. Huxley acreditava que a maior transformação que um ser humano pode viver não vem de mudar o mundo ao seu redor, mas de mudar a forma como ele percebe esse mundo. Ele dizia que a realidade que você experimenta não é a realidade em si. É a realidade filtrada pela sua mente. E se os seus filtros mudam, sua vida muda. Pense nisso profundamente. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e viver experiências completamente diferentes. Uma vê fracasso, outra vê aprendizado. Uma vê rejeição, outra vê redirecionamento. O que muda não é o evento, é a interpretação. Huxley acreditava que a verdadeira liberdade nasce quando você percebe isso. Quando você entende que você não é seus pensamentos.
Você não é suas emoções. Você não é sua história. Você é a consciência que observa tudo isso. E nesse momento, algo muda. Você para de viver no automático. Para de reagir por hábito. Para de repetir padrões inconscientes. E começa a viver com intenção. Mas aqui está o ponto mais poderoso de todos. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está dormindo mentalmente. Vivendo no piloto automático. Repetindo padrões. Seguindo roteiros que nunca questionaram. Huxley acreditava que despertar é justamente sair desse estado. É começar a se observar. Questionar. Perceber. E esse despertar não acontece de uma vez. Ele acontece em pequenos momentos. Quando você percebe um pensamento automático. Quando você interrompe uma reação impulsiva. Quando você escolhe agir diferente. É nesses momentos que você retoma o controle da sua vida. No final, a mensagem de Huxley é simples, mas profunda. A vida não está contra você. A vida está acontecendo através de você. E quanto mais consciente você se torna, mais livre você fica. Então, talvez a pergunta mais importante seja: você está vivendo